Olá, meninos e meninas, eu sou a professora Daiane Dantas e eu fiz esse vídeo para falar com vocês alguns pontos positivos e negativos a respeito das datas que foram disponibilizadas pelo MEC através de uma enquete na página do INEP, para que vocês opinem a respeito de qual data vocês acham que é melhor para o adiamento do Enem. Então, antes de falar sobre os prós e contras dessas datas que foram apresentadas, eu convido a você, se não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e vamos lá às observações aqui que eu trago para vocês. Então, primeiro, as datas que foram disponibilizadas lá. Então, eles colocaram lá duas datas, né, para a realização do Enem impresso e do Enem digital, em dezembro, janeiro e maio. Então, basicamente, você vai entrar lá no site, vai ser convidado a participar da enquete e vai fazer as suas escolhas lá de acordo com aquilo que você acha mais interessante. Então, eu achei importante trazer aqui para vocês alguns pontos positivos e negativos a respeito, para orientar um pouco, né, para sugerir um pouco como vocês poderiam, com base em que vocês poderiam fazer a escolha, né, de cada um. Então, essas datas, dezembro, janeiro e maio, eu vou organizar em dois blocos apenas. Eu vou incluir dezembro e janeiro, porque a distância é muito pequena de uma para outra, em uma análise, e vou colocar maio em uma outra análise. Então, vamos lá. Primeiro, essas datas de dezembro e janeiro. Se a gente for pensar simplesmente, né, no que seria positivo, era a gente alargar um pouco menos esse calendário, né? Seriam realizadas em novembro, passam a ser realizadas em dezembro ou janeiro, certo? Então esse seria um ponto positivo. Não mexer muito no calendário, né, que inclusive ainda não foi proposto pelo MEC. O ponto negativo de escolher dezembro ou janeiro seria uma questão que está muito voltada para os estudantes de escola pública, certo? Os estudantes de escola particular, de uma forma geral, eles não foram prejudicados por conta do distanciamento social, né? A maioria das escolas particulares, elas mantiveram as suas atividades na forma online, né? E os estudantes puderam dar continuidade aos seus estudos. O mesmo a gente não pode observar em boa parte daqueles estudantes da rede pública de ensino, né? A gente sabe que o Brasil ele é caracterizado por inúmeras desigualdades sociais e diferenças também no acesso às novas tecnologias. Então, por conta disso, boa parte dos estudantes de escola pública que não dispõem de acesso à internet ou de equipamentos eletrônicos que possibilitassem a manutenção dessas aulas à distância, né, de forma online, é que seria injusto escolher dezembro ou janeiro para a realização dessa prova, tendo em vista que seria muito desigual para com esses estudantes que ficaram privados, né, de boa parte de continuarem os seus estudos, né, da forma como aqueles das escolas particulares puderam continuar. Então essa é a minha opinião a respeito da escolha da data de dezembro e de janeiro. Vamos agora ver a questão de maio, né? Maio, a gente pode fazer uma análise meio que contrária, né? Se por um lado, né, considerando o calendário, se você coloca a prova para ser realizada em maio, vamos ter possivelmente dificuldades aí com a adequação da realização da prova do ano de 2021. Porque se o MEC for realizar uma prova do Enem em maio, vai ficar um pouquinho complicado organizar uma em novembro, como deveria acontecer, caso a normalidade, né, tivesse estabelecida. Então, em função disso, pode dificultar um pouco, né, pode ficar um tempo meio curto entre uma e outra realização de prova. Então, a possibilidade de reorganizar, inclusive, o calendário de 2021. Por outro lado, se a gente coloca essa opção de maio, a gente vai dar um pouquinho mais de tempo para que esses estudantes das escolas públicas que ficaram privados de suas atividades durante esse período aí de pelo menos 3 meses até agora, que eles possam recuperar esse tempo, né? E
e equiparar as suas condições com aqueles que não tiveram as suas atividades interrompidas por completo em função da pandemia. Então, com relação a essas duas opções aí, eu deixei aqui a minha opinião, né? Vocês avaliem o que é que vocês acham que é mais interessante e façam a escolha baseada nesses critérios aqui e em outros que porventura vocês tenham pensado. Então, se você conhece alguém que está inscrito no Enem 2020, que vai fazer a prova, compartilhe esse vídeo, né, para que essas pessoas possam também, né, ficar a par da minha opinião a esse respeito. Então, não esquece de deixar o like também nesse vídeo. Por hoje é só, bons estudos e até o próximo vídeo.